Novidade para a agricultura familiar. Epagri, em parceria com a Cravil, lança novo cultivar de azevém. É a variedade Alto Vale. O novo material apresenta alto potencial produtivo dos diferentes tipos de clima do estado. Abelhas sem ferrão. Depois de aprender a fazer potes e lâminas de ceramista, hora de ver como usar esses recursos nas colônias. E, claro, obter ótimos resultados. Tem também produção de alho. O pesquisador da Epagri mostra como são realizados estudos para conhecer as melhores estratégias para recuperar lavouras danificadas por granizo. E mais, no quadro Você Sabia? Conheça o Laboratório de Biologia Molecular. São as inovações tecnológicas no trabalho da pesquisa agropecuária. SC Agricultura começando. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de TV da Epagri. Da Estação Experimental da Epagri para a Propriedade Rural. Hoje o pesquisador Leandro Ram, de Caçador, nos traz uma dica muito importante. O que o produtor pode fazer com uma lavoura de alho ou cebola atingida por granizo. São estudos para conhecer as melhores estratégias para recuperar lavouras danificadas. O experimento que eu quero apresentar no dia de hoje, feito aqui na Epagri, Estação Experimental de Caçador, é sobre desfolha do alho. Então, a lavoura de alho, ela é acometida por inúmeros eventos de desfolha, mas principalmente por causa de granizo, né? Então aqui a gente faz a desfolha em diferentes épocas de plantio, épocas de crescimento do alho. Então aos 30, 60, 90, 110, 130 dias após o plantio, em cada uma dessas épocas nós fizemos desfolhas que vão desde 33, 50, 67 até 100% das folhas são retiradas. Então, por exemplo, nessa parcela aqui, 100% das folhas foram retiradas aos 60 dias após o plantio. E hoje, 20 dias após essa desfolha, 100%, veja que as plantas elas ainda conseguem recuperar parte da área foliar. Assim como do lado aqui, nós fizemos 50% de desfolha, né? Então vejam que o potencial de recuperação dessas plantas é maior. Então qual que é o grande objetivo desse trabalho? É verificar qual o efeito desta desfolha no rendimento de bulbos. O quanto que esse alho, ao término do experimento, quando nós formos colher, ainda vai produzir alho. E a partir dessa informação a gente vai poder orientar produtores, técnicos, o que fazer, né? Qual a viabilidade de uma lavoura após um evento de desfolha, seja natural, seja um granizo. Então essa lavoura aqui, localizada em Lebon Regis, ela sofreu um fortíssimo granizo há 8 dias atrás. Então as plantas foram severamente danificadas. Aqui nós avaliamos justamente no dia seguinte ao granizo uma desfolha de 70%, 80%, ainda que agora novas folhas já estão saindo, já estão emergindo, né? Mas é uma lavoura que teve um efeito de granizo muito intenso, né? Esse alho, por exemplo, ele estava já na época de diferenciação, que é considerada a época mais crítica do alho. Então aqui nós estabelecemos vários tratamentos com aplicação de produtos, com ação nutricional, com ação bioestimulante, com o objetivo de tentar recuperar ao máximo essas plantas e nós termos informações que a gente possa levar ao produtor, ó, lavoura que sofreu granizo, né, com tal nível de desfolha, em tal época, ela ainda pode produzir tanto e eventualmente algum produto ainda possa ajudar a melhorar a produção desse alho. Hora do quadro Você Sabia? Você sabe o que é feito no Laboratório de Biologia Molecular? Vamos mostrar agora como o mapeamento genético de importantes culturas é realizado na Estação Experimental de Itajaí. Você sabia que a Epagri possui laboratórios de alta tecnologias que auxiliam nos programas de melhoramento genético? É isso que nós vamos mostrar para vocês hoje. Meu nome é Adriana Pereira, sou química, trabalho no Laboratório de Biologia Molecular da Estação Experimental de Itajaí. Hoje, nós vamos apresentar para vocês o funcionamento e as atividades que nós realizamos aqui neste laboratório. O
O laboratório conta com uma equipe de profissionais especializados em diversas biotecnologias. Nós trabalhamos em uma estrutura equipada com instrumentos de alta tecnologia que permitem analisar e selecionar os organismos de melhor interesse. Este laboratório utiliza técnicas em análises moleculares que são utilizadas para apoiar os projetos de melhoramento genético da Ipagre. Trabalhamos com as culturas de arroz, banana, palmácia, tilápia e outras de interesse da Ipagre. As principais técnicas utilizadas neste laboratório são sequenciamento de DNA e análise de fragmentos por marcadores moleculares. Todo o trabalho é realizado em parceria com os campos experimentais, onde as amostras são coletadas e trazidas para o laboratório. A próxima etapa é a avaliação e a expressão dos genes de interesse com o uso da técnica da reação em cadeia da polimerase ou PCR. Nesta técnica, o fragmento de DNA de interesse é multiplicado milhões de vezes para poder ser analisado. Na avaliação do fragmento de DNA, utilizamos eletroforese capilar, uma técnica de ponta utilizada para a realização do sequenciamento genético e análise de fragmentos. Como resultados principais, nós temos a caracterização da diversidade genética a ser introduzida nos programas de melhoramento, nós temos a seleção de plantas resistentes a pragas e doenças, o mapeamento de genes de interesse agronômico e também a caracterização genética visando a proteção e rastreabilidade dos materiais desenvolvidos pela Ipagre. Então, hoje nós apresentamos o Laboratório de Biologia Molecular da Estação Experimental de Itajaí, um trabalho importante que contribui para fortalecer ainda mais a agricultura catarinense. No próximo bloco, na série das abelhas sem ferrão, hora de saber como usar corretamente os potes e lâminas que ajudam na alimentação suplementar das abelhas. E ainda hoje, o novo cultivar de azevém da Ipagre, que promete alta produtividade, resistência e muita proteína nas pastagens catarinenses. É depois do intervalo, voltamos em seguida. Na semana passada, ensinamos aqui no SC Agricultura o processo de produção de potes e de cera para abelhas sem ferrão. Hoje, o extensionista Rodrigo da Cunha, que atua na área de estudos apícolas da Ipagre, vai mostrar mais uma etapa deste trabalho. Veja agora como fornecer os potes e as lâminas para as colônias. Acompanhe mais esse vídeo da nossa série especial sobre meliponicultura. Para a aplicação desse material, as lâminas a gente pode estar colocando próximos ao ninho. No período de outono e inverno é importante essa prática, pois as abelhas fazem a termorregulação, fazem a proteção dos discos de cria, as lamelas em volta dos discos de cria. Então, se a gente colocar esse material, ajuda ela e facilita elas a manterem a termorregulação, temperatura do ninho. E também, nesse período, a gente pode estar utilizando os potes. Os potes, o tamanho vai variar de acordo com a espécie, de acordo com a quantidade de alimento que vai ser fornecido, o alimento energético. Com esses potes, então, a gente pode colocar o alimento energético. Pode ser colocado mais de um também, na mesma colônia, de acordo com a quantidade necessária a ser colocada. Esse material também dá para ser utilizado para fechar frestas, possíveis frestas nas caixas, para impedir o acesso de inimigos naturais nas colônias. Quando tem frestas abertas, né, dá para fazer filetezinhos com essa cera mista e tá então fechando essas frestas. Na primavera, no início da primavera, final do inverno, é importante também fazer o fornecimento dessas lâminas de cera, que as abelhas usam muito esse material para fazer novos potes, porque está tendo entrada de alimento, néctar e pólen. E também, como as colônias estão em pleno desenvolvimento, elas usam esse material para fazer os discos de cria. Quando se faz a manutenção, final do inverno também, são retirados aquela cera velha, ressecada,
Por isso também é importante estar inserindo essas lâminas aí para ser a renovar, né, o material da colônia. Essa prática de colocação de lâminas de cera e de potes de cera mista para as abelhas é muito importante, principalmente na multiplicação de colônias. E ainda mais quando se faz a multiplicação extraindo o material genético de uma caixa mãe e colocando numa nova caixa filha. Porque as abelhas vão ter pouco recurso de cera para estar fazendo o invólucro, a proteção dos discos de cria e os potes de alimento. Então é muito importante fazer o fornecimento das lâminas de cera, podendo até fazer um invólucro, colocar em volta dos discos de cria, e também os potes de cera podem ser colocados para o fornecimento do alimento. E pode ser feito também, pode ser utilizado essa cera para vedar frestas nas caixas novas, que a abelha ainda não colocou própolis, não fez essa vedação. Pode ser feito também os pilares entre os discos de cria, para formar o espaço as abelhas conseguirem transitar entre os discos de cria. Então essa prática é uma prática que ela é quase que essencial para se ter sucesso na multiplicação das colônias de abelhas sem ferrão. Ainda tem outros usos para a cera mista, como o revestimento do alimento proteico, que será fornecido para as abelhas, e também para fazer tiras de cera mista e colocar nos alimentadores para as abelhas não se afogarem. A seguir, novidade para as pastagens catarinenses. EPAGRE desenvolve e lança novo cultivar de azevém. O material é mais produtivo, precoce e resistente a estiagens e geadas. Em instantes, aqui no SC Agricultura. De volta e com novidade, uma nova opção de pastagem para os agricultores de Santa Catarina. É o azevém Alto Vale. O novo cultivar da EPAGRE apresenta precocidade e ciclo intermediário, além de ter alto teor de proteína. O azevém Alto Vale é recomendado para todas as regiões do estado. O SCS 316CR Alto Vale é o novo cultivar de azevém anual registrado pela EPAGRE em parceria com a Cravil. No mês de setembro, aconteceu em Presidente Getúlio o lançamento simbólico deste azevém. Devido à pandemia do novo coronavírus, apenas lideranças e representantes da EPAGRE e da cooperativa estiveram presentes. O evento ocorreu na propriedade do agricultor Osnir Berkenbrock. Uma nova opção, para os agricultores do estado como um todo, mas principalmente aqui da região do Alto Vale, que é o local que originou todo esse estudo. Porque esse azevém que nós estamos lançando nesse momento, ele já é de anos que já está adaptado nesta região, ele já tem resultados positivos em algumas propriedades, e então a EPAGRE, junto com a Cravil, realizou os estudos necessários para fazer o registro desse material junto ao Ministério da Agricultura. A EPAGRE tem no seu DNA a necessidade de trabalhar em parceria, porque nós sabemos que tecnologia, que desenvolvimento, que conhecimento se faz com pessoas. Para a Cravil trabalhar com a semente tinha que ser registrada, E nós entendemos que a pesquisa era fundamental para realmente identificar se aquela cultivar podia dar certo ou não, não somente aqui no Vale do Itajaí, mas em outras regiões do estado. E por isso, então, a EPAGRE contribuiu muito com isso, porque fez diversas estações no estado de observação, e nós, durante esses 3 anos, então, conseguimos ter o resultado, aprovado também pelos pesquisadores, da EPAGRE. E isso é fundamental para você levar alguma coisa para o agricultor.
você tem que ter a segurança da pesquisa. Esse material teve um longo processo de evolução na região do Alto Vale do Itajaí, em que populações foram coletadas e desenvolvidas na propriedade de Lontras. Nessa propriedade, esse material teve um manejo diferenciado, um manejo intenso de pastejo, fez com que esse tipo de azevém alongasse o ciclo, ou seja, ele dá um pastejo até o final da primavera, completando todo um ciclo de pastejo. Além disso, um manejo intenso da pastagem favoreceu um rápido rebrote desse material após cada pastejo. É um material que responde muito bem à adubação, ele responde muito bem aos insumos aplicados, trazendo um maior retorno para o produtor. Então ele possui um alto teor de proteína e uma alta digestibilidade. Dentro da proposta para a produção de leite à base de pasto, que a Epagri apoia, o azevém se torna uma espécie muito importante. Na maioria das propriedades, ele é introduzido na sobressemeadura para consórcio com pastagens perenes de verão ou ainda é implantado como cultura única. E o nosso último cultivar da Epagri, que ainda era da Impasc, né? O Impasc 304, ele era de 89, então um material bastante antigo, né? E já se teve muita evolução nessa cultura ao longo de todos esses anos que se passaram. Então é muito importante essa retomada para trazer materiais novos, materiais trabalhados, né? Buscado dentro da seleção do melhoramento, materiais com características importantes para hoje, né? Com novos desafios sanitários que se tem de doenças, buscando materiais mais resistentes à questão de estresse, né? De condições adversas, clima, então de seca, de geada, então, que é o caso desse material, né? Além de outras vantagens, o grande diferencial que o azevém Alto Vale apresenta é a boa adaptação ao clima CFA. Isso significa que ele pode ser produzido com a mesma qualidade e produtividade nas diferentes regiões do estado. Essa característica é muito difícil de ser encontrada em outros cultivares de azevém que apresentem qualidade semelhante à do novo cultivar. Aqui nessa propriedade que nós estamos hoje é em Itaiópolis, e esse azevém, assim como em várias outras aqui na região, nós fizemos em sobressemeadura. Então o que vocês estão vendo nessa bela paisagem aqui é o azevém sobressemeado sobre Primártia Flórida, sobre Missioneira Gigante e sobre pastagem de Tifton, com um desenvolvimento excelente. Bom, estamos aqui na propriedade da Aline Longo, propriedade que nós fizemos a implantação do azevém em Alto Vale. Aline, como tu está vendo hoje essa forrageira, visto que a gente já utilizou várias espécies de azevém, né? E a gente está fazendo esse teste esse ano, um ano atípico pela seca. O que tu está achando do desempenho da forrageira, dos animais? A principal característica assim, que eu notei que é perceptível é o crescimento rápido. A planta se refaz com muita facilidade. E também o que demonstrou isso foi que deu pastoreio antes da aveia, né, o que não seria uma característica do azevém. Estamos na URT Biomerê da família Canjá. Estamos numa área de Missioneira Gigante, que foi feita a sobressemeadura de aveia e azevém Alto Vale. O primeiro pastejo desse azevém foi em torno de 40 dias, com uma excelente produção e deu para perceber o resultado no leite. Agora em torno de seus 20, 25 dias estão sendo retornados fazendo o pastejo, com uma produção muito boa. E no caso a implantação foi boa, a germinação dele é boa, ele nasceu rápido. E daí a gente fez o primeiro pastejo com 25 dias. E na sequência a gente adotou 14 dias, primeiro mês. A gente viu que ele estava passando do ponto, aí começou a diminuir dias. Hoje nós estamos fazendo a cada 10 dias o corte devido ao rápido rebrote que ele tem, né? Se mostrou um azevém muito bom, assim, ele tem um potencial muito bom de volume de pasto, vamos dizer assim, né? Ele é um pasto vigoroso, aguenta bem o pisoteio das vacas também,
A gente deixou aí as vacas um bom tempo e ele se saiu muito bem. Para esse ano comercializamos inicialmente um volume muito pequeno somente na região do Alto Vale, onde a Cravil se localiza, em toda a região que a Cravil está, e a EPAGRE fez esses trabalhos aí a nível de estado. A ideia é que a gente abra no próximo ano, principalmente para as cooperativas a nível de estado de Santa Catarina, e também algum trabalho que está sendo feito juntamente com a Fundação ABC e na região produtora de leite do Paraná. Esse é um primeiro material que vai sair aí, dentre outros que estão por vir, né, dentro desse programa de melhoramento. Então a EPAGRE, dentro dos próximos anos, também deve estar lançando, né, novos materiais de azevém e botando à disposição aí da sociedade para o nosso estado. SC Agricultura de hoje terminando. Fique de olho nas redes sociais da EPAGRE e acompanhe as notícias do campo e do mar de Santa Catarina. Obrigada a todos pela companhia de sempre e até semana que vem.